Encontramos o Pai em nós. Neville Goddard. 27 de junho de 1969. Eu lhes contei tudo o que ouvi do Pai e não escondi nada. Desde o momento em que o Pai se revelou a mim, compartilhei essa revelação com você. Seja neste nível de César, como atingir objetivos, ou no verdadeiro nível onde todos buscamos o Pai. Para encontrar o Pai. Pouco mais vale a pena encontrar e é em nós como pessoas que encontramos o Pai. Quarta-feira à noite, quando me retirei, era bem cedo, entre 9 horas e 10 horas, eu estava comungando comigo mesmo, e eu disse que encerro na sexta-feira. Existe alguma maneira melhor de explicar esse princípio para quem está chegando, alguma maneira mais simples do que eu falei para vocês? Naturalmente, presumi que houvesse, de alguma forma estranha, uma maneira mais simples. E deixei que fosse revelado se existe uma maneira mais simples. Quando acordei de manhã, por volta das 5 horas, acordei com essa experiência. Eu me encontrei em uma nave espacial a caminho da Lua. Eu não estava sozinho, talvez uma dúzia de nós, e aqui estou eu, vindo direto para a Lua nesta enorme velocidade, mas no controle da nave espacial. Cheguei o mais perto que pude tocá-lo, e então a nave virou e entrou na Lua, esse cadáver, no que parecia ser um túnel. Então eu disse a alguém, bem, posso sair? E ele respondeu, sim, você sai. Então eu saí, e aqui está o fim da viagem, a Lua, e que todos na Terra estão alcançando a Lua. Você tem um grande empreendimento, e estou alcançando a Lua. Parece-me que está além da minha capacidade alcançá-lo, mas estou alcançando a Lua. Todo mundo já disse isso, muito antes de o homem pensar em colocar o pé na Lua. Foi simplesmente um objetivo alcançar a Lua. E assim, cheguei à Lua. Quando saí, aqui parece um espetáculo secundário de carnaval. Todas as bugigangas, os artefatos mais horríveis, copinhos, vasinhos, tampinhas, feitos não por artistas. Você simplesmente distorceria o nome do artista se pensasse que foi um artista que fez isso, e as coisinhas mais horríveis, todas vendidas aos turistas. Esse foi o fim da jornada. Que tudo que o homem tem como ambição é como essas coisinhas que você compra no carnaval e vira pó. Eles eram feitos de barro, e tudo era feito de barro. Aqui estava a velha caixa registradora batendo e pegando dinheiro, vendendo essas pequenas coisas que não significavam nada. E isso é o mundo. Todas as suas ambições viram pó e mesmo quando as alcançam, todas viram pó. Isso foi na manhã de quinta-feira, quando acordei às 5. Mas me ensinou uma lição tremenda para compartilhar com você. Eu fui lá, cheguei lá. Vou lhe contar como cheguei lá e lhe dizer que não importa qual seja a ambição, você percebe que não é nada. A única coisa é encontrar o Pai, pois o Pai é a fonte, a causa de todos os fenômenos da vida. Ele não foi encontrado na Lua, ele é encontrado em você. Você encontrará o Pai numa experiência em primeira pessoa, no tempo presente, de apenas uma maneira. Não há outra maneira de encontrá-lo. E dessa forma eu compartilhei com vocês. Mas houve uma lição nisso, pois tudo neste mundo contém em si a capacidade de significado simbólico. A Lua tem, e o alcance do homem é a Lua, pelo menos hoje. E então aqui estava o alcance. Como dizer-lhes que não importa a ambição que tenham, simbolizada pela Lua, eles podem alcançá-la. Então, como você alcançou isso? Bem, eu estava na minha cama quando comunguei comigo mesmo e essa cama está na Terra, então estamos na Terra. Você poderia estar em uma cama, poderia estar sentado em uma cadeira, poderia estar em qualquer lugar, mas você está na Terra e está buscando uma tremenda ambição a ser realizada aqui na Terra. Bem, é como sentar-se em um banco e a corrente de um banco pode não ser discernível, mas entregue-se a ela, renda-se completamente e você verá que ela está em movimento e o levará ao seu objetivo. Muitas vezes você se sentou na margem de um rio e não viu a corrente e você não conseguia vê-la, mas notou algum pequeno objeto movendo-se em uma determinada direção. Então, sentado em um banco ou em uma cadeira ou deitado como eu fiz na cama, você está pedindo algo para dar a eles e alimentá-los para facilitar. Então foi demonstrado que você simplesmente se abandona completamente ao seu desejo, como se fosse verdade. Portanto, meu desejo era a maior ambição do homem, de todo homem, pois não posso dizer o que você deseja individualmente.
Alguns querem casamento, alguns querem dinheiro, alguns querem reconhecimento, alguns querem saúde. Mas eu não conheço vocês individualmente a ponto de saber o que vocês realmente querem no fundo do coração, porque muitos de nós esconderemos a verdadeira ambição e estado. Bem, eu gostaria de fulano de tal para fulano de tal, ou seja, esse fulano de tal sou eu mesmo. Então viemos com todos os tipos de véus escondendo nossos verdadeiros desejos. Mas foi-me mostrado render-se completamente. Eu tive que me render completamente a esse estado. E aqui você está se movendo a uma velocidade além do sonho mais selvagem e ainda assim se sente bastante seguro. Na cama desta cidade estou me movendo em uma nave espacial. Então aqui você pode se mover. Se mover, mas você dirige. Meu objetivo era a Lua, mas quando cheguei lá eram todas bugigangas. Então todo mundo que comprou alguma coisa só comprou pó. Xícaras horríveis, pires pequenos, vasinhos, isso pequeno, e aqui a velha caixa registradora fazendo hora extra e estava desgastada. Então como você retorna? Simplesmente despertando. Acordei e me encontrei. Mal consegui acreditar que estava de volta aqui em Los Angeles, na minha cama. A coisa era tão objetivamente real, tão solidamente real que foi difícil me convencer de que eu tinha acabado de voltar da Lua. Portanto, tudo contém em si a capacidade de significação simbólica. A Lua desempenhou o seu papel e as coisinhas estúpidas fizeram o seu papel. Então, mesmo quando voa um espetáculo paralelo em um carnaval, todos eles estão desempenhando seus papéis. E você os usa para revelar uma história tremenda, uma história para contar ao mundo que não importa o que eles tenham como ambição, no final, é uma trivialidade comparada com o que deveria ser a verdadeira ambição do homem, que é encontrar a fonte dos fenômenos de vida. A fonte dos fenômenos da vida é o Pai, e você só o encontrará quando o encontrar em si mesmo. Você não o encontrará como outro, ou você o encontrará apenas como você mesmo. Assim, as Escrituras nos dizem: daqui por diante, não falarei mais convosco por figuras. Ou seja, por parábolas. Mas vos falarei claramente do Pai. Agora, ao ler o capítulo 16 de João, não há nenhuma tentativa de contá-lo claramente. Está aí, mas onde está? Leia João inteiro para entender o que ele quer dizer e você descobrirá que ele está se revelando. E todo o drama se desenrola dentro dele. Mas à medida que isso se desenrola dentro dele, e é contado pelo evangelista, as pessoas pensam como o mundo ensina esta história, e essa não é a história. Ouça agora com atenção estas palavras. Eu disse: quem é o Cristo? E eles dizem: o Filho de Deus. Bem, com isso eu concordo. Mas quem é o Senhor? O Senhor é Jesus. E você diz que Jesus é Cristo? Sim. E, portanto, o Senhor Jesus é um e o mesmo? Bem, os cristãos são ensinados a acreditar que isso é verdade. A Bíblia não ensina isso. Estamos chegando agora ao fim do Apocalipse. No livro do Apocalipse. E o reino da terra se tornou o reino do Senhor e do seu Cristo. Você não diria o Senhor e do seu Cristo e os reuniria, não é? O Senhor é um e o seu Cristo digo, o Pai e o seu Filho. Portanto, o reino do Senhor e do seu Cristo. Pois bem, quem é o Senhor? No final do livro, o último versículo diz quem ele é. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22h20. A palavra Jesus significa Jeová e Jeová significa Eu sou. Então o Senhor é Eu sou e seu Cristo é seu Filho. Cristo significa ungido, e o único ungido nas Escrituras é Davi. Este é ele, levanta-te unge-o. 1 Samuel 16h12. Então Davi fala do decreto do Senhor. E o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2 versículo 7. Aqui está Davi, a soma total, a essência da jornada do homem neste mundo. Quando ele chegar ao fim, bem no final, se você pegasse todas as gerações de homens e todas as suas experiências e as fundisse em um único ser, e projetasse esse ser, seria Davi. Esse é David e esse é o resultado da sua jornada. Então você deixou o Pai.
Saí do Pai e vim ao mundo, ou novamente, deixo o mundo e vou para o Pai. João 16 versículo 28. Mas quando eu voltar, eu volto como o Pai. Essa foi a razão da minha jornada a este mundo. Saí, e ao sair, pareço ser o Filho de Deus vindo ao mundo como me disse no Salmo 82. Digo que sois deuses, todos vós, filhos do Altíssimo, ou não obstante, morrereis como homens e caireis como um só homem, ó príncipes. 82 versículo 1,6. Assim saímos como filhos, inferiores ao Pai, tendo tido a experiência, voltamos como Pai. Pois no final, só existe Deus e não pode haver nada além de Deus na eternidade. Então ele se apresenta como filhos menos do que ele mesmo, e então, quando voltarmos, tendo passado pela experiência, temos que voltar como Deus Pai. Se ele é Pai, tem um filho, e esse filho é simplesmente a personificação de toda a jornada que fizemos como homens. Assim, no mundo, passamos por todas as experiências que o homem poderia ter. Resuma toda a humanidade e todas as suas experiências e personifique-a, e você terá o eterno jovem Davi. Ele vai te chamar de Pai. Portanto, encontrar o Pai é a única coisa neste mundo para o homem. Você pode ter lido o jornal de hoje e dezenas de milhões de pessoas devem estar enojadas, porque sem dúvida ele estava espalhado por todo o país. Não está apenas no Latimes, presumo que todos os jornais do país contaram a história retirada da atual revista O Women's. Acho que é o Home Journal e a reportagem de capa de uma ex-primeira-dama. Todo mundo a adorava. Ela era uma garota glamourosa. E então você vê a ganância por trás daquela foto escrita por sua secretária. Que ela vendeu até o presente de seu sogro em seu casamento com aquele que era nosso atual presidente. Vendeu e vendeu gemas de presentes de países estrangeiros para comprar o que considerava um diamante mais bonito. Eu me pergunto como Joe Kennedy se sente esta noite quando vê isso impresso. Não que ele não soubesse disso antes. E toda essa ganância. E você se pergunta por que essa união aconteceu entre essa ganância e $500 bilhão. E então você se pergunta do que se trata. São tudo bugigangas. Quando você chega ao limite da sua ambição, chamada Lua, então você chega à Lua, é tudo feito de barro. Está tudo morto. A Lua está morta. Eu vi isso tão claramente quanto estou vendo isso aqui e tocando assim. A coisa toda está igualmente morta e nada cresce sobre ela. Está tudo morto, mas nós o colonizamos e vendemos bugigangas como fazemos aqui na Terra. Enchemos nosso jornal de anúncios para fazer você comprar o que não precisa e o que não quer, e tirar de você sombras, chamadas dinheiro. Você não precisa disso mais do que precisa de um buraco na cabeça além do que você tem agora. Mas você vai sair e buscar a Lua para conseguir, como ele fez, para vender as coisinhas que o sogro deu de presente de casamento para o filho que ele ama. E esses países estrangeiros enviaram suas espadas com joias. De uma delas ela tirou a esmeralda grande, porque aquilo mais o que o sogro lhe deu e mais alguma coisa poderia ser vendida e então ela poderia comprar, o quê? Outra pequena bugiganga. Todos nesta noite que viram e adoraram aquela criatura, se alerem, e eventualmente o farão, e então descerão para o lamaçal onde ela deveria ir. Tudo pertence a esse lugar. Assim, todas as ambições dos homens viram pó. A única coisa que restava ao homem. A única coisa que restava ao homem no princípio era encontrar o Pai. Então ele disse que chamou os 12 e disse-lhes: Estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito sobre o Filho do Homem pelos profetas se cumprirá. Lucas 18 versículo 31. Mas eles não entenderam nada disso, pois isso estava escondido de todos eles e eles não entenderam o que foi dito. Subindo a Jerusalém. A Bíblia nos fala de duas Jerusalém. O que está abaixo é o ventre humano, o ventre de uma mulher na terra que está em escravidão com seus filhos. Ela gera filhos como escravos, todos escravizados pelo corpo que vestem. Devo cuidar de todas as funções deste corpo e não posso pagar nenhum escravo no mundo para desempenhar essas funções para mim. Sejam quais forem, não importa quão rico eu seja, quão poderoso eu seja. Quer eu seja um Stalin que poderia matar 20 milhões e ser exonerado ou um Hitler. Ele tem de desempenhar as suas funções naturais por si mesmo. Se ele não o fizer, eles o enterrarão.
E então, ele não está escravizado pelo corpo que veste? A Jerusalém de baixo, diz-nos Paulo, leva consigo os filhos para a escravidão. Assim, toda mulher no mundo que dá à luz um filho físico é ela mesma escravizada e escraviza aquele que ela dá à luz. Mas existe uma Jerusalém lá de cima e ela é livre, e ela é nossa mãe, disse Paulo em sua carta aos Gálatas, 4 versículo 26. O homem deve nascer do alto. E então ele passa pela série de eventos desde aquele momento até o fim. Mas dentro dessa série vem sua liberdade. Quando seu filho aparece e ele encontra Davi. Davi disse-lhe: Tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Salmo 89 versículo 26. Ele encontra a soma total de sua jornada. Percorreu toda a gama de experiências humanas, escondidas de forma misericordiosa de seu momento presente. Pois se ele pudesse se lembrar agora dos horrores pelos quais passou, bem, ele não poderia continuar. Mas quando ele encontra o filho, a presença do filho chamando-o de Deus Pai o liberta para sempre. E ele apenas espera aquele momento, que não pode demorar muito, até que tire pela última vez a vestimenta da escravidão, que é o corpo de carne e osso. Mas enquanto estamos aqui, embora eu diga que vi é tudo bugigangas, a coisa toda é pó, feito de barro, no entanto, o aluguel deve ser pago, a comida deve ser comprada e as roupas devem ser encontradas. Todas essas coisas devem estar no mundo das sombras, o mundo de César. E então o que isso estava me mostrando para fazer? Concebê-lo. Parece longe? Não é tão longe. Você se moverá com a velocidade da luz, muito mais rápido do que dizemos agora. Você disse dias para chegar lá? Não leva dias, levei uma fração de segundo para voltar, portanto, não poderia ter demorado mais. Só que ir era mais difícil do que voltar. Indo, estou me rendendo ao meu desejo realizado, e você tem que trabalhar no clima, na emoção, então isso leva mais tempo. Então você está trabalhando na sensação do desejo realizado, dando-lhe toda a vivacidade sensorial da realidade, todos os tons da realidade, e você está trabalhando nisso. Pode levar 1 minuto, pode levar até 1 hora. Você pode até não conseguir pegar essa armadilha. Mas no minuto em que você agarrá-la e se deixar levar completamente, você seguirá a corrente e ela o levará direto ao seu objetivo. Quando você chegar lá, você vai perceber. Mas eu lhe digo que não importa o que você perceba neste mundo como seu objetivo, ele virará pó. É feito de barro. O único objetivo real que nunca passará é a descoberta de si mesmo e do ser que você realmente é, Deus Pai. Todas as honras dos homens são como nada. No entanto, nós os lemos manhã após manhã no jornal. O homem quer outra medalha, quer outra homenagem, outra coisa, e ele vai dar qualquer coisa. Vai até comprar para ter o nome no jornal. Somente aqueles que assassinam ou fazem alguma coisa horrível são mencionados no obituário, exceto se você tiver $1 milhão. Se você tem $1 milhão, você entra no obituário. Invariavelmente dirá que um milionário, fulano de tal, morreu ontem à noite. Tenha $1 milhão e você será mencionado no obituário. Ou você mata alguém ou comete algum ato horrível e será mencionado na primeira página. Mas faça uma coisa normal neste mundo, faça uma coisa adorável e decente no mundo, quem sabe e quem se importa. Isso não é novidade. Mas estou lhe dizendo o que dura e o que não dura. Todas as outras ambições dos homens. Então eles deixam uma fundação, desde que os edifícios sejam construídos com o seu nome e dotados, e a coisa continua. Tudo bem, deixe-os fazer isso. Mas tudo vira pó. Se eu pudesse levar você agora comigo para a Lua como eu a vi. Colonizados por nós, só havia americanos lá. E a caixa registradora estava ocupada. Estava desgastado por vender lixo e todas aquelas coisinhas estúpidas, como Coney Island. Já fui a Coney Island inúmeras vezes quando morava no leste, e certamente fui a shows paralelos em carnavais, e você sabe o que compra. Bem, era tão lixo assim, nada de valor, em um cadáver flutuando no espaço. Aqui ainda estava. Esse era o objetivo, o fim da jornada do homem. Ele alcançou sua ambição e ela foi feita de barro.
Então eles conseguiram o que queriam, e esse é o mundo em que vivemos. Então, vou lhe dizer, perguntei muito seriamente antes de ir para a cama na noite de quarta-feira. Mostre-me algo para compartilhar com eles. Eu compartilhei tudo o que você me deu. Eu disse a eles que você e eu somos um. Eu lhes disse que seu filho é meu filho, confirmando a unidade do nosso próprio ser. Eu contei a eles como nasci do alto. Eu lhes contei como saí da sepultura, como ressuscitei naquela sepultura, o ressuscitado. Como meu corpo foi dividido em dois de cima a baixo e como uma serpente de fogo subia ao céu. E como aquela pomba, o símbolo do Espírito Santo, desceu sobre mim e permaneceu sobre mim enquanto me sufocava com amor. Mas há algo mais que eu possa dizer a eles? Vou fechar na sexta-feira. E esses foram meus pensamentos enquanto eu comungava comigo mesmo sobre qual maneira mais simples de dizer-lhes para assumirem o sentimento do desejo realizado. Então veio isto muito vívido. Se eu pudesse levá-lo comigo para aquela nave espacial e mostrar-lhe a vivacidade daquela viagem e o cadáver no espaço, a 400 milhões de quilômetros da Terra. E eu quase poderia estender a mão e tocá-lo. Depois a nave moveu-se e entrou num túnel, neste túnel muito largo, nesta massa morta. Mas nele saí da nave com permissão. Eu disse: posso sair? E então eu saí. E foi isso que Blake quis dizer. Se o espectador pudesse entrar em qualquer uma dessas imagens em sua imaginação, aproximando-se delas na carruagem de fogo de seu pensamento contemplativo. Você tem que entrar, pois, a menos que eu realmente entre em um estado, não o saberei. A menos que eu realmente me torne um com o que estou vendo e entre no que vejo, eu não vejo isso, não realmente. Eu vejo isso como um espectador. Mas se eu não sou mais um espectador e me torno um participante, devo entrar na imagem para me tornar um participante. Então, sou um espectador que se aproxima daquele objeto e então entro nele. Recebi permissão. Posso sair desta nave? E o homem me disse que sim. Então entrei em um mundo sólido e tridimensional exatamente como este e vi todo esse lixo à venda. Todas essas pequenas coisas que eles trariam da viagem para mostrar aos amigos o que haviam conquistado. Então um homem consegue uma fortuna enorme e os filhos mal podem esperar que ele morra para consegui-la. Os netos, por que não podem esperar? Eles facilitariam mais rápido porque querem. Não deixem ele viver muito. Mas o velho não percebe que é isso que eles consideram como pensamentos. E esse é todo o vasto mundo. Você acha que isso é uma afirmação cruel? A verdade é cruel, é uma faca de dois gumes. Mal posso esperar para você partir deste mundo, porque você tem o que eu poderia usar. E o que foi? Bugigangas. Chamava-se dinheiro. Posso ver a velha caixa registradora agora, mas tudo ao redor era solidamente real. E a viagem de volta não exigiu nenhuma embarcação. Foi mais demorado ir até a lua do que voltar, porque voltar era simplesmente acordar. No minuto em que acordei, mal pude acreditar que estava na minha cama nesta cidade de Los Angeles. Era tão real quanto você é agora para mim. Você não é mais real e não é mais vividamente real do que todas as coisas que toquei lá. Então eu compartilho com você. Como você faz isso? A menos que você realmente se torne e entre naquilo que você vê, nós não vemos isso, não realmente. Temos que realmente entrar nisso e isso se torna perfeitamente real, e quando você retorna, você o realizou. Deixe-o em paz, ele entrará em seu mundo e você o terá. Compartilhe com seus amigos e todos eles verão como eu, em um futuro não distante, verei que, como vi nas primeiras horas da manhã de quinta-feira. Isto é, porque fui para a cama na quarta-feira à noite, a madrugada seria a manhã de quinta-feira. Quando eu tirar isso, é todo meu. Posso estar aqui, ali ou em outro lugar tão rapidamente quanto estive aqui quando estava na lua. Abra meus olhos e aqui estou. Não demorou 4 dias, como nossos astronautas levam para fazer isso. O tempo foi gasto apenas para entrar no clima e se abandonar completamente a esse estado. À medida que você se entrega a isso, você se move em direção ao seu objetivo e está conduzindo. Você está se dirigindo em direção ao seu objetivo, seja ele qual for no seu mundo.
Então aqui, eu compartilhei com você e não sei o que mais poderia lhe dizer. Eu lhe disse por experiência própria que realmente cumpri as Escrituras, e não há outro propósito neste mundo para o homem além do cumprimento das Escrituras. Eu vim para cumprir as Escrituras, disse ele. Lucas 22 versículo 37. E não há mais nada que eu possa fazer, apenas cumprir as Escrituras. Então, começando pelos Salmos e pelos Profetas e pelo Antigo Testamento, que é a lei de Moisés, ele interpretou-lhes todas as coisas que lhe diziam respeito. Lucas 24 versículo 27. Ele é o centro de toda a Bíblia. Mas quem é ele? Diga, eu sou. Esse é Jesus. Esse é Jesus e não há outro Jesus. Estamos enterrados com ele, e estou crucificado com ele. E ele se levantou. Bem, então devo me levantar com ele. Então nos elevamos individualmente. Bem, quando você diz eu sou, esse é o Senhor Jesus, e quando você diz Cristo, esse é o Filho dando testemunho de sua paternidade ou de seu senhorio. Não até que Cristo apareça. Assim, no capítulo 11 do livro do Apocalipse. E o reino da terra tornou-se o reino do Senhor e do seu Cristo. O Pai e o Filho. O resumo, a soma total de todas as gerações de homens e suas experiências fundidas em um único ser e personificadas é o eterno jovem Davi. E ele é o seu filho. Tudo o que você é chamado a fazer é contá-lo. Então, como Lucas nos seus primeiros 4 versículos dos Evangelhos, quando nos diz: visto que muitos se empenharam em compilar uma narrativa das coisas que aconteceram entre nós, assim como nos foram entregues por aqueles que desde o princípio fomos testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me bom também para mim, tendo observado todas as coisas de perto desde o início, escrever uma compreensão muito clara disso para você, honorável Teófilo, para que você possa saber a verdade sobre a qual você foi informado. Lucas 1 versículo 1. Agora, Teófilo é simplesmente, a palavra significa aquele que ama a Deus. Se você puder dizer honestamente esta noite que está buscando a Deus mais do que a riqueza, mas quero dizer, buscando a Deus, a causa da riqueza, a fonte de tudo no mundo, se é realmente isso que você está procurando, então você é Teófilo e ele está escrevendo esta narrativa para você. Ele está lhe contando o que ele experimentou. O homem está apenas lhe contando o que ele somente experimentou, porque ninguém viu essas coisas acontecendo na alma daquele personificado nas Escrituras como Jesus. Jesus é a personificação de todos os homens nos quais a semente rompeu, floresceu e floresceu em plenitude. Portanto, todos em quem ela floresce é aquele ser chamado Jesus. Então, no final, só existe Deus, o Senhor, e o fruto da sua jornada, que se chama seu Filho. E seu filho é personificado como um eterno jovem, Davi. Então pegue o que eu lhe dei esta noite sobre a mudança para o quadro. Destaque seu objetivo. É como uma lua, na verdade. Para você agora está morto, não existe. Você precisa. E você escolhe. Isso está morto, não é? Ela não vive. Assim como a lua. Mas para você, se perceber, pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Você acha que será? Bem, agora, como você se sentiria e o que veria, como agiria e o que faria se percebesse isso? Agora sinta-se nesse estado. Sinta-o de verdade. É como sair do banco e se entregar à corrente que você não consegue detectar. Não é discernível do banco. Você está na cama e não consegue ver direito. Você sabe onde está. Seus amigos não estão lá para parabenizá-lo. E ainda assim, em sua mente, eles estão parabenizando você. Nada neste mundo apoiará o que você está fazendo. Não é discernível do banco. Você está na cama e não consegue ver direito. Você sabe onde está. Seus amigos não estão lá para parabenizá-lo. E ainda assim, em sua mente, eles estão parabenizando você. Nada neste mundo apoiará o que você está fazendo. Tudo nega isso, seus sentidos negam, sua razão nega, e ainda assim você está vendo isso com os olhos de sua mente. Mas, a menos que realmente nos entreguemos ao que estamos vendo, não veremos realmente nada. Então você simplesmente se entrega ao que está fazendo e fica na corrente e isso te tira.
Então, com a corrente, você segue, mantendo seu navio em posição, e chega ao estado em que entra nele. Quando pedi permissão, posso sair? E eles disseram: sim, você pode sair. Então entrei no objetivo e ele ficou assim, tridimensional, solidamente real. Então percebi que eram tudo bugigangas de qualquer maneira. Não importa qual fosse a ambição, ainda eram bugigangas. Porque a criação está consumada ou pode ser o entendimento mais importante de todos. Certa vez, um homem controlou todo o vasto mundo e partiu. Como um Hitler. E o que foi o fim da vida de Hitler senão cinzas? Qual foi o fim de Stalin? Eles mudaram as ruas e os rios e as cidades e todas as coisas com o seu nome, e acabarão por retirar o seu nome da enciclopédia na Rússia como alguém que nunca viveu. Ele se tornará o que é dito no jargão comunista, uma não-pessoa. Eles vão tirar isso como se ele nunca tivesse nascido e tudo isso fosse um mito. Eles vão retirá-lo porque tal monstro não poderia ter existido na Rússia, e eles vão apagar toda a história do homem, e tudo virará cinzas. Mesmo assim ele queria deixar para sempre esses pequenos selos no mundo. Então eles seguem, um após o outro, e o que eles têm no final? Hoje, quando estava saindo liguei o rádio e deram um boletim, uma mulher, e me lembro vagamente do caso de anos atrás. Ninguém que não tenha a minha idade se lembrará desse assassinato horrível. O nome dela era Ruth Judy. Eles a encontraram. Eles pensaram que ela havia morrido há muito tempo e de repente a encontraram. Bem, meu filho nunca saberia, se ele tem 45 anos e nunca saberia disso. Minha filha certamente não saberia disso, ela tem 27 anos. Como ela saberia disso? E então, eles vão trazer isso à tona e fazer disso uma coisa monstruosa. Qualquer pessoa da minha idade saberá disso, mas isso não é cinza. Os jornais, se não conseguirem encontrar algo mais horrível até amanhã de manhã, darão uma manchete. Então por que alimentar nossos filhos que nunca ouviram falar da mulher e o que isso importa? Ela certamente já deve ter pago o seu preço à sociedade, se a sociedade exige algo dela. Viver com a consciência de ter feito isso e com a consciência disso, ela não pagou o preço? Mas eles ainda exigirão meio quilo de carne. Então tudo vira cinzas. No entanto, se você quiser de todo o coração, aceite o que me foi mostrado na quarta-feira à noite, quando voltei desta viagem. Entre em sua própria nave espacial. Não em uma nave, e sua nave espacial é simplesmente o que você constrói em sua mente, uma cena que implica a realização de seu sonho, e sinta-se dentro dela. Você está alcançando a sua lua, pois a lua parece ser o limite da ambição de um homem para alcançar o que é, no momento, a sua ambição atual. Essa é a sua lua. Sinta-se dentro dele até que você possa entrar nele e ele se torne tridimensional. Assim você pode conversar com eles e eles te parabenizarão pela sua boa sorte. Você está emocionado porque conseguiu o que deseja neste mundo de César, e está emocionado com isso. Então volte ao seu corpo num piscar de olhos. Tendo tocado a última mão, dando-lhe um tom carnal, e aceite seus parabéns, e ouça sua voz e aceite o som de sua voz. Torne tudo o que você está fazendo real. Tendo tornado isso real, abra os olhos e num piscar de olhos você estará de volta. Mas você conseguiu. E você não pode reverter isso. Como é dito nas Escrituras, você deu a ele o direito de nascimento, você deu a ele sua bênção. Foi o seu Jacob, o seu estado subjetivo. A fé é simplesmente a apropriação subjetiva da esperança objetiva. Você espera realizar isso e aquilo. Você deve primeiro apropriar-se subjetivamente. Assim, a apropriação subjetiva da esperança objetiva é a fé. E sem fé é impossível agradá-lo. Então, agradamos a quem? Ao Senhor. Quem é o Senhor? Eu sou. Ele é o Criador do mundo, ele faz tudo no mundo. E quem mais é ele? Ele é o Pai. Bem, se ele é Pai, então deve ter um filho. Sim, ele tem um filho. Ele tem uma juventude eterna e seu nome é Davi, o amado. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. 2 Pedro 1 versículo 17. Você o encontrará apenas no final, ou você não o encontrará antes.
Mas acredite na minha palavra, você o encontrará. Porque nenhum filho nascido de mulher pode falhar. Deus está nele e Deus está desempenhando o seu papel. Não existe alma perdida neste mundo. Todos são redimidos. Se alguém entendesse a fé cristã com sabedoria, saberia que o evangelho cristão, se contado como deveria ser contado, a humanidade está redimida. E não vai ser, é. Você está simplesmente esperando a sua vez de ser chamado. Quando aquilo que já está em você é fertilizado, então ele germina e depois passa para o desenvolvimento, e toda a história a respeito de Jesus Cristo se desenrola em você. Então você sabe quem você é. Você é o Senhor Jesus e seu Cristo, que é seu filho Davi. Agora, vamos entrar no silêncio. Agora alguma pergunta, por favor? Pergunta. Eu gostaria de saber como superar a sensação do tempo. De estar com pressa. Resposta. Bem, se por tempo você quer dizer a realização de desejos terrenos, acredito que se baseie em uma contingência, mas se isso significa tempo relativo à descoberta do Pai, acredito que tudo esteja fixado no livro, por assim dizer. Que a visão tem sua hora marcada, ela amadurece, florescerá ou se demorar, espere, pois é certo e não será tarde. Isso está no capítulo 2 do livro de Abacuque, 2 versículo 3. Para que a visão do Pai quando alguém percebe que ele mesmo é Deus Pai, isso é predeterminado e fixo. Mas acredito que os nossos objetivos neste mundo se baseiam na nossa fé. Uma aceitação completa do objetivo deve trazê-lo, bem, instantaneamente. Deveria. Podemos atrasar e perder tempo, não é importante, não é urgente. Você gostaria disso agora, mas não é importante. Portanto, não damos realmente tudo de nós para aquilo que desejamos, nem para nós nem para os outros. Mas acredito que a intensidade da imaginação tem muito a ver com o intervalo de tempo neste nível. Mas quando se trata do verdadeiro objetivo da vida, que é cumprir as Escrituras e descobrir Deus, o Pai, como si mesmo. Isso é predeterminado. Disseram que ninguém sabe, ou nem mesmo o Filho, apenas o Pai, quando ele despertará em você como você. Pergunta. Pode-se tomar um ato de imaginação depois de ter atingido um certo ponto de realização e revertê-lo e anulá-lo através da revisão? Resposta. Bem, eu ensino isso o tempo todo. Para revisar o que sabemos que colocamos em ação, o que sabemos que fizemos em nossos momentos estúpidos. Porque eu não gostaria de revisar algo se não tivesse começado de uma forma desagradável. Deixava ir para a colheita. Mas se estou ciente do fato de que tenho usado minha imaginação sem amor em meu benefício e em favor dos outros, bem, então devo fazer algo a respeito. Somos informados em Eclesiastes. Não amaldiçoe o rei, não, nem mesmo em seu sonho, pois um pássaro do céu pegará a palavra e a trará de volta. Pois pode não retornará vazio. Não, nem durante o sono amaldiçoamos alguém. Mas todos nós fizemos isso durante o sono e acordar aqui é realmente um sono, pois não temos consciência de quem somos. E colocamos em movimento inúmeras coisas desagradáveis no mundo. Dizemos a nós mesmos, como é dito nas Escrituras. Mas ninguém me vê, portanto, isso realmente não importa. Como se o onipotente e o onisciente não estivessem presentes para ver isso. Então nos é dito. Não se enganem, e de Deus não se zomba, assim como o homem semeia, assim ceifará. Gálatas 6 versículo 7. É automático. Não posso esperar colher algo diferente do que semeei. Você semeia milho, você vai conseguir milho, gergelim, você obtém gergelim. Posso estar desapontado por ter plantado milho, talvez queira outra coisa para a colheita, mas plantei milho. Bem, a mesma coisa se aplica às coisas que estamos cultivando neste mundo. E é tudo para nos educar, este é um mundo de escuridão educada. As pessoas estão tentando transformá-lo em um local paradisíaco. Não há nada nas Escrituras que transforme este mundo em algum lugar lindo. É uma sala de aula e uma sala de aula nunca foi concebida para ser um lar. Fecharemos hoje à noite. E se você estiver na mailing list e se quando estivermos aqui você será notificado. Então, até quando nos encontrarmos, obrigado.
Boa noite.